Bom, pessoal, vamos mais um terceiro áudio aí sobre o livro do Matt Ridley. Eu achei bem interessante para a nossa narrativa, porque ele vai falar de milhares de anos em que não houve a possibilidade do ser humano mudar as coisas básicas. Ele fala de um determinado tipo de ferramenta e que não há mudança. Está tudo parado. É como se a gente não tivesse inovado, não conseguia inovar, não mudou nada, as coisas estão todas paradas. Aí ele fica dizendo, o que mudou para que a gente pudesse sair dessa coisa do martelinho parado e a gente começasse a modificar? Aí ele tem lá várias coisas que ele vai falar, detalhes, aí vai falar de o tempo, não sei do que, e o que interessa para a gente, inclusive com os detalhes de cada fase, de cada um da etapa do ser humano. E ele fica procurando um motivo para a gente sair daquele martelinho para uma outra etapa civilizacional. No momento que a gente sai do martelinho, no momento que a gente sai. E isso aparece no livro do Harari também. Né? O Matt Ridley está procurando criar ele está querendo procurar uma regra. O Harari não procurou essa regra. Então, no momento que você procura uma regra, você está querendo desenvolver uma teoria. Você querendo usar uma teoria. Causa e consequência. Então, o que o Matt Ridley vai dizer? Que a gente só conseguiu dar o salto quando a gente começou a fazer troca, isso é coisa muito importante, com desconhecidos. Quando a gente começa a se relacionar com pessoas desconhecidas e a trocar coisas diferentes, quando a gente começa a negociar e trocar com pessoas diferentes, você então começa um círculo virtuoso civilizacional. Aí ele vai falar do Hayek e do Mises, que eles usam um termo chamado cataláxia, que é justamente a possibilidade de você fazer do seu inimigo um amigo, do desconhecido um conhecido. E ele fala da linguagem, mas ele descarta a linguagem. Seria muito bom para o Matt Ridley conhecer os conceitos do Pierre Lévy e do McLuhan. Porque no momento que ele diz que a gente dá o salto por causa da cataláxia, ele chega a uma causa. Mas ele não chega da causa da causa. A causa da causa é a linguagem oral. A linguagem oral permitiu algumas tribos a conversar com pessoas de outras tribos, e a partir do momento que a gente começou a conversar com pessoas de outras tribos, começou a negociar. Então a gente tem uma sequência que é interessante. Você tem uma demanda de sobrevivência, que de maneira geral é a demanda de sobrevivência por causa do aumento populacional, da complexidade. E aí você tem uma nova mídia. A nova mídia, ela tem impactos fortes e faz mudança relevante na sociedade quando desconhecidos passam a conversar e fazer negócio. Aí você tem uma revolução civilizacional. Então, a oralidade provocou isso, a escrita manuscrita provocou isso de alguma forma, a escrita impressa provocou isso, e agora o digital está provocando isso. Então, o que a gente tira dessa situação? Eu crio uma demanda, eu aumento as trocas, e no momento que eu aumento as trocas, eu crio mídia, essa mídia me permite trocar com desconhecidos, e aí você vai trocar com desconhecidos. Airbnb, Uber, tudo que a gente tem feito agora. Né? Trocas com os desconhecidos, como quando chegou a escrita impressa, a escrita manuscrita, as tribos começaram a ler a Bíblia ou pelo menos falar sobre a Bíblia, criou o monoteísmo, Deus único, e o Deus único permitiu troca entre as pessoas. Então tem sequências de possibilidades. Mas o que faz a diferença é pessoas trocando, e ele diz uma coisa interessante, não é o que os animais fazem de trocas de coisas iguais. São trocas de coisas diferentes, e é isso que faz o diferencial. Você planta o trigo e eu faço o pão. Você produz o machado e eu produzo uma batedeira. E aí você vai fazendo as mudanças. Então eu acho que essa que é a coisa interessante do livro. Né? Então
Por que o livro do Matt Ridley é interessante? Primeiro, ele vai à história. Segundo, ele está ligado na sobrevivência humana. Então, ele está, de alguma forma, trabalhando na antropologia da sobrevivência, só que a abordagem dele não é midiática. A abordagem dele é econômica, ele está na escola austríaca, a gente já falou disso. E aí ele percebe o pouco que o Harari percebeu, que num determinado momento o ser humano começa um ciclo civilizacional inovador. E aí ele identifica com as trocas. E antes das trocas tem a mídia. Então ele chega numa regra o seguinte: quando a gente tem trocas, a gente aumenta. Quando não tem, não tem. Mas aí ele não vai antes. Por isso que eu digo, a antropologia da sobrevivência, a referência para a gente poder entender o Sapiens é a mídia, que inicia, é o gatilho do novo ciclo civilizacional. E aí o que o Matt Ridley vê é a consequência da chegada da mídia antes, e não a coisa em si. Ela não começa dali, ela é a consequência. E ainda, além da mídia, para trás da mídia, você tem as demandas demográficas. É um pouco por aí. O que os senhores e as senhoras me dizem? Se você quer participar da melhor escola de futurismo do Brasil, vem para os bimodais. Mande um zap aí para mim, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nipô, quero ser bimodal.